Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Fabrício Maia e estou aqui para fazer um breve comentário a respeito da prova da primeira fase que ocorreu hoje. Estava agora comentando com os amigos professores Miguel e o professor Tasto. Primeiro, aproveito o momento para parabenizar a comissão elaboradora do vestibular da UES, um vestibular sempre diferenciado, com questões bacanas, mas infelizmente ocorreram alguns erros gráficos e isso, de certa forma, deve ter tirado assim alguns colegas do eixo. Mas, no todo, uma prova muito bacana. Eu vou fazer aqui um rápido passeio, mas antes eu convido a todos para dar uma olhada lá no FB Resolve, nos nossos comentários, que foram feitos com muito zelo, tá? E são comentários que, mesmo já ocorrido o vestibular, mas vale a pena, porque nós temos a segunda fase. E algumas ideias reaparecem. A questão de número 13 foi uma questão de divisibilidade. A questão 14, uma questão de função, que é um clássico no vestibular da UES, interseção de funções. A questão 15, uma questão de matrizes, uma matriz 3x3, onde você tem que saber minimamente o assunto matriz, saber calcular um determinante, e tinha lá um elemento que podia incomodar, que é a ideia de traço de uma matriz quadrada, que é a soma dos elementos da diagonal principal. A questão 16, uma questão esperada, de geometria plana, que explora áreas, e a figura é o losango. A questão 17, uma questão também esperada, de geometria espacial, a geometria do cubo, uma questão tranquila. A questão 18, um problema de permutação circular, onde no enunciado existe toda uma orientação para você resolver bem a questão. A questão 19, um problema de sistemas lineares, onde você não precisava conhecer nada refinado de sistemas lineares. Você podia resolver a questão à moda antiga mesmo, usando aquela ideia de adição, adicionar, método da adição, método da soma, subtrai, adiciona, de modo que você chega facilmente aos valores das variáveis envolvidas. Tem um problema meio sutil, porque ele diz que o x e o yz definem uma PA, mas não aparece de forma clara no enunciado se a PA é PA crescente ou é PA decrescente. Mas considerando as respostas, você deve considerar a PA sendo crescente, exatamente para você ter que marcar um dos itens. Então aí ficaria melhor se tivesse no próprio enunciado dizendo que as variáveis x, y, z do sistema linear definiam a PA crescente. Aí, sem problema, você já ia direto. Tá? Mas aí tem uma pequena análise. A questão 20 é uma questão de geometria, mais uma questão de geometria. A UES sempre valoriza muito, contempla muito a geometria, e ele dá uma sugestão. Infelizmente, na nota, lá na nota ele coloca assim, considere os triângulos retângulos, aí apareceu lá PO. Não é triângulo, retângulo, PO, é o triângulo, retângulo e PO. Quer dizer, tivemos aí um erro de digitação. Mas isso não compromete a resolução da questão. E ele dá uma dica nessa nota, Tipo, ele sugere que você resolva por teorema de Pitágoras. Nós optamos pelo enriquecimento do conhecimento. Nós optamos pela trigonometria, um arco duplo combinado com trigonometria no triângulo retângulo. E teve a última questão, que é uma questão bacana, que é a questão 20, aliás, última não, penúltima, a questão 21, que é uma questão de função, onde você tem 4 itens, onde você tem que avaliar cada afirmativa, e o erro, uma dessas afirmativas, compromete a sua conclusão. Dê uma olhadinha lá, que nós comentamos com muito cuidado, tá? É uma questão muito rica em conhecimentos. Vale a pena você dar uma olhada, até mesmo com foco de olho na segunda fase da UES. E a última questão é a questão 22, que ele se refere a um polinômio do 5º grau. Só que neste polinômio do 5º grau, você tem 5 raízes, as raízes ele lista -1, 0, 1, u e v. Só que o polinômio do 5º grau foi digitado assim, x à quinta
menos 10x ao cubo mais 9 elevado a x. Então, 9 elevado a x é um termo aí exponencial, não é um monômio, tá? Então, isso aí deixa de ser um polinômio. Então, ocorreu realmente um erro de digitação. Certamente, a Universidade Estadual deverá anular a questão. Mas não deixa de ser uma questão muito bacana. Lá, a gente fez uma consideração como se tivesse sido digitado da forma certa e resolvemos a questão para os seus futuros estudos, tá? No todo, uma questão boa, né? Uma questão bacana, questões bacanas, um conjunto de questões clássicas, né? E a gente espera que vocês tenham aí tido um bom desempenho e agora é focar na segunda fase. Mas não deixe de olhar lá os comentários que nós, professores, repito, Tácito, Miguel e eu fizemos lá. Um grande abraço, fiquem bem e até o nosso próximo encontro. Valeu!